Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve uma pessoa que veio na Mundial, um pastor enciumado, coitado, e falou assim: olha, essa igreja não vai lá não. E a mulher falou: mas por que, pastor? Ele disse assim: essa igreja aí tem muito milagre, isso é muito estranho. Eu falei: é estranho, tem muito milagre? Estranho não tem milagre nenhum, não é verdade? Sim ou não? Um lado ele está certo, é muito milagre mesmo. Agora estranho não é não, porque aonde Jesus está é um bombardeio de quê? De milagres. Diga glória a Deus. Aonde o Senhor Jesus está é um bombardeio de milagres. Amém, gente? Sabe o que diz a Escritura Sagrada? Segura milagre, segura o milagre. Daqui a pouco a gente vai chamar mais milagre. Segura um pouquinho o milagre. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Ele disse que aquele que vem a Ele, o Pai o honrará. Amém? Quem o serve, quem o honra, o Pai o honrará. Deus sempre vai honrar aquele que honra Ele. Está escrito. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Livro de... Mostra lá. João, Evangelho, lê um livro, Evangelho de João. Capítulo 12, versículo 26. Você pode ler comigo? Se alguém me serve, o quê? Siga-me. Ninguém pode dizer que serve a Jesus se não fizer a vontade de Jesus. Ninguém pode dizer que serve a Cristo sem seguir os passos de Cristo. Eu não posso dizer eu sirvo a Jesus, mas não faço aquilo que Ele faz. Não ando nos seus preceitos, não ando nos seus caminhos. Como eu posso dizer eu sirvo a Jesus? Como eu posso dizer eu sigo a Jesus? Se eu não faço aquilo que Ele manda, se eu não faço aquilo que Ele faz, como é que eu posso dizer que eu sou de Cristo, se eu não ando como Cristo? Se a palavra do Senhor diz que aqueles que são de Cristo, se acha para mim, devem andar como Ele. Mostra aí para mim, meu filho, como Ele andou. Como é que eu posso dizer eu sou de Cristo, se eu faço tudo ao contrário daquilo que Cristo faz? Se Ele manda eu amar o próximo, mas eu odeio o meu próximo. Se Ele manda eu perdoar, mas eu não perdoo. Se Ele manda eu virar a face depois de ser ofendido, mas em vez de eu virar a face e oferecer o outro lado, eu revido, eu guardo ódio, mágoa, eu parto para cima com ira daquele que me ofendeu. Como é que eu posso dizer que eu sou de Cristo? Como eu posso falar que eu sou de Cristo, se eu faço tudo o contrário daquilo que Cristo me manda fazer, se eu sou o contrário daquilo que Cristo me manda ser? Como é que eu posso dizer então que eu sou de Cristo? Não tem como dizer que eu sou de Cristo. Não tem como eu falar que sou de Cristo. Porque aquele que é de Cristo tem que andar como Cristo andou. Aquele que diz eu sou de Cristo tem que provar através das suas atitudes que de fato e de verdade você é uma pessoa que serve a Deus. Volta lá em João 12. A Escritura é clara. Todo aquele que me segue ou me serve, se alguém me serve, deve o quê? Me seguir. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também o quê? Ali estará também o meu servo. A pessoa que serve a Cristo, ela está com Cristo para o que der e vier. Quando o Senhor diz isso, ela diz amém. Quando o Senhor diz aquilo, ela diz amém também. Aonde ela estiver, Cristo estará. E aonde Cristo estiver,
ali também estará a pessoa. Porque é isso que diz a Escritura Sagrada. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Mostra capítulo e livro. É isso que diz a Escritura Sagrada. Já no livro de João. Volta agora no Evangelho. Se eu digo que sirvo a Cristo, eu tenho que fazer a vontade de Cristo. Aonde Cristo estiver, eu também estarei lá. Eu não posso dizer que sirvo a Cristo, se Cristo chega para mim e diz, faça isso, e eu digo, eu acho melhor fazer aquilo. Eu pergunto, eu sou de Cristo? Responda. Quando o Senhor me orienta e fala, faça isso, e eu de repente questiono, e falo, mas será que se eu fizer aquilo não é melhor? Será que se eu fizer aquilo não é melhor? Então eu pergunto, eu sou de Cristo? Não, quem é de Cristo não questiona. Você questiona a ciência, a medicina, a matemática. Você questiona o que é natural. Olha, você deveria comer legumes. Aí você pode questionar, eu discordo. Porque eu acho que se eu comer carne, é melhor. Aí a pessoa vai dizer, olha, mas se você comer legumes, você vai evitar um colesterol, gordura, não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí você vai dizer, não, mas se eu comer carne, eu vou ter proteína, assim, assim, assado. Então você pode ter divergências com um posicionamento natural. Alguém chegou para mim e falou assim, olha, o senhor come carne? Eu falei, como? Aí falou assim, é bom mesmo comer carne, porque, falando mal dos vegetarianos, né? Falou assim, porque os vegetarianos só comem legumes, né? Comer carne que é bom, carne é forte. Carne é forte, se eu ver a vaca, o touro é forte, né? A carne é forte. Eu falei, mas a vaca e o touro comem mato. Ele é forte pelo que ele come ou pelo que ele é? Então, se ele é forte, eu vou comer o que ele come. Então, eu vou comer capim, mato, pasto, fava, orelha de onça, mandacaru, palma. Então, eu posso ter minhas divergências. Amém? Fulano é bonito. A esposa do bispo Jairo falou assim, bispo, meu marido não é lindo? Eu falei, olha, irmã, cada um tem sua opinião. Entendeu? Necessariamente eu não preciso concordar contigo, pastora, patrocina. Cada um tem... Há divergências, não é verdade? Sim ou não? Qual é o melhor time de futebol? Um fala, é o São Paulo. São Paulo? São Paulo, sim. São Paulo. São Paulo. Outro time, né? Corinthians. Aí a briga começa, não é verdade? Quem é o melhor jogador? Aí um fala, Ronaldo, Neymar, o outro Messi, Cristiano Ronaldo, né? O outro grita lá, fulano de tal. Não é assim? Há divergências, correto? Você pode ter divergências em relação a tudo, mas quando Deus fala, não existe questionamentos, não deve existir questionamentos por parte do servo, porque quando Deus fala, o que está sendo levado em consideração não é se o que ele fala tem lógica. Presta atenção nisso aqui para você aprender a ser abençoado. Quando Deus fala, a questão não é saber se o que ele fala tem coerência. Até mesmo porque 90% das coisas que Deus fala não tem um pingo de coerência.
A Bíblia até cita que a sabedoria de Deus, do ponto de vista humano, é considerada o quê? Loucura. Isso significa que a palavra de Deus é o quê? É loucura. Ora, se a palavra de Deus é loucura, como é que eu vou questionar o que ele disse? É lógico que o que ele disse não tem o quê? Não tem cabimento. É lógico que não tem cabimento. E nessa hora, o que é colocado em consideração não é o que ele disse, mas é quem disse. É aí que está a diferença, igreja. Se eu for questionar o que foi dito, eu estou dizendo que quem falou é uma pessoa que anda no mesmo patamar que eu. Se eu for questionar o que Jesus falou, eu estou deixando, em outras palavras, eu estou transparecendo que eu estou ouvindo alguma coisa de alguém no mesmo patamar que eu estou. Se eu questiono a palavra de Deus, é porque eu estou falando com alguém igual a mim, de igual. E eu pergunto, o Senhor é de igual? O meu Deus é de igual a mim? O meu Deus é de igual ao meu médico? O meu Deus é de igual ao meu advogado? Fala para mim. Eu estou discutindo em pé de igualdade com o Senhor? Não. Eu discuto em pé de igualdade com você, com o meu professor, com o médico, com outro ser humano qualquer igual a mim. Eu posso discutir. Eu posso discutir com ele. Isso não quer dizer que eu vou ter razão, mas quer dizer que eu posso discutir. O médico chega para mim e diz, olha, você tem um problema assim, assim, assado. Eu posso questionar o médico. Aí você fala, mas o senhor é médico, bispo? Eu falei, não. Como é que o senhor vai questionar o médico? Eu vou questionar. Eu vou dizer, doutor, mas espera aí, mas não tem um outro tratamento? Ele disse, não. E se eu fizer isso e aquilo outro? Não, também não vai resolver. Mas o meu primo teve isso, e ele agiu assim, assim, assado, e ele fez um tratamento assim, 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 e resolveu. E o médico vai dizer, olha, nós podemos fazer um teste, não sei, eu estou discutindo com o médico. Isso não quer dizer que eu tenho razão. Isso não quer dizer que eu tenho razão. O médico sabe mais do que eu. Ele é médico, eu não sou médico, eu sou paciente, leigo. Ele é médico, ele é o especialista. Mas isso não quer dizer que eu não possa discutir com ele. Não quer dizer que eu vou ter razão, mas quer dizer que eu posso questioná-lo. E provavelmente ele vai me convencer daquilo que ele me falou, e provavelmente ele vai ter razão naquele questionamento. E provavelmente eu vou acatar o que ele disse, mas eu posso discutir com ele, eu posso questionar, eu posso perguntar, eu posso tirar uma dúvida, eu posso esclarecer, eu posso ter uma certeza, eu posso pedir a ele para confirmar a informação que ele me deu. Mas eu não posso fazer isso com Deus, porque Deus é superior. Quando Deus fala, o que está em consideração não é o que Ele falou, é quem falou. Diga glória a Deus. Quem falou? O que é levado em consideração é quem falou. Quando eu levo em consideração quem falou e acato, eu estou dizendo que eu estou obedecendo a ordem ou a voz de alguém que é maior do que eu. Então eu olhei para Deus, eu coloquei Deus no lugar que Ele deveria estar. Quem entende? Quem entende? E o mal dos seres humanos é que eles tiram o Senhor do local que deveria estar. E aonde Deus deveria estar? Aonde Ele deveria estar? No mesmo nível, âmbito que você? O que diz a Bíblia?
Amarás o Senhor teu Deus, aonde? Aqui? No nível? Hã? A Bíblia diz que ele deve estar aonde? Acima de quê? Nesse versículo não, pastor. Acima de quê? De todas as coisas. Acima de todas as coisas. É aonde o Senhor deveria estar. E quando Ele fala comigo, eu devo acatar a sua voz. Não porque Ele tem razão, mas porque quem falou foi Ele. E quando Deus fala, geralmente o que Ele fala não tem cabimento. Um homem passa cego pelas ruas, ele vai, cospe no chão, passa nos olhos do cego e fala, leva o cego lá no poço, lava os olhos dele. Isso está certo? Isso está certo? Está certo? Está certo passar cuspe no olho do cego? Ah, você falou que está. Estou falando do ponto de vista do que se foi feito. Está correto isso? Fala aí para mim, está certo? A mulher chega para ele e diz assim, mestre, Senhor me ajuda, minha filha está horrivelmente demoniada. Ele chega para a mulher e fala, não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está certo responder a pessoa assim? Isso está certo? Não. Aí a mulher fala, mas Senhor me ajuda, me socorre. Ele falou, minha filha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Está certo isso? Não, não está certo. Não está certo. Não está nada certo. Pedro passou a noite toda pescando, não foi? Pegou alguma coisa? Fala aí. Pegou alguma coisa? Não pegou nada. Jesus vira para ele e diz assim, vai-te ao largo e lança a tua rede à direita do barco para pescar. Tem coerência? Quem é pescador? Quem pesca aqui? Levanta a mão. Irmão, tem coerência isso que Jesus mandou fazer? Nenhuma. Todo pescador sabe. Você não pegou o peixe na madrugada, mas vai pegar com o sol não rachando? Aonde? Passou a noite toda pescando, não pegou nada. Jesus diz, faz-te ao largo, lança a tua rede à direita do barco. Tem coerência isso? Nenhuma. Aliás, se você prestar atenção em tudo que Jesus manda fazer, 90% de tudo que Ele manda fazer não tem um pingo de quê? De coerência. Lázaro, irmão de Marta, morreu, foi ou não foi? Ele chega depois de 4 dias, e quando ele para diante do túmulo, ele vira para a família e diz o quê? Removei a pedra. O que a família disse para ele? Senhor, isso que o Senhor está falando não tem um pingo de quê? De coerência. Por quê? Porque é o defunto. Inclusive já está podre, já cheira mal. O que Jesus mandou tinha lógica? Não tinha. É tanto que as pessoas ficaram sem reação, porque ele havia mandado fazer algo que não tinha o menor o quê? Cabimento. Não tinha o menor o quê? Não tinha o menor cabimento. Não tinha o menor cabimento. A filha de Lázaro morreu, a filha de Jairo morreu. Ele correu até Jesus, pedindo socorro. E Jesus chega para ele na frente dos outros e fala, fique tranquilo, sua filha não morreu, ela apenas o quê? Dorme. Eu pergunto, aquilo ali tinha lógica? Tinha coerência aquilo ali? Era tão incoerente que quando ele disse que a menina está dormindo, todo mundo riu dele. Ele foi tão, não tinha lógica o que ele disse, que quando ele falou, tua menina não morreu, ela apenas está dormindo, todo mundo quer? Todo mundo quer? Dê uma gargalhada bem alta aí, vá. Foi isso que ele ouviu. De novo. Eu vou falar e você ri o mais alto que você puder.
tua filha não morreu, ela apenas dorme. Foi isso que ele ouviu. Foi isso que ele ouviu. Mas por que riram, bispo? Porque não tinham o quê? Coerência. Mas quando Deus fala, o que tem que ser levado em consideração não é o que ele falou, é quem falou. Porque quando você entende que quem falou foi o Senhor Jesus, você obedece, você faz. Lembra de Abraão? O Senhor chegou para ele e disse o quê? Abraão, se tu me amas, pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, vá ao lugar que eu te mostrarei. Você vai subir o monte com ele. E lá em cima você vai. Lá em cima você vai, ó. Lá em cima você vai, ó. Oferecer teu filho em holocausto. Isso tem lógica, senhora? Tem lógica isso aí que Deus mandou fazer? Tem coerência? Tem coerência isso? E dizer que vai sair codorna de dentro do mar, tem coerência isso? Codornizes de dentro do mar, isso tem coerência? Não tem nenhuma coerência, não tem um pingo de coerência isso. Por acaso codornizes vêm de dentro do mar? Quem conhece codornizes? Você conhece codornizes? Conhece? Codornizes, codorna, perdiz, conhece? Quem já viu uma perdiz aqui já? Já viu uma perdiz? Onde é que a perdiz fica? No mato, nas moitas, na relva. Perdiz dá no mar. Ele fala, fique tranquilo que eu vou providenciar a carne. Saiu codornizes de dentro de onde? Do mar. As coisas de Deus não têm lógica, tem fé. E ele já fala as coisas que não têm lógica, já para fazer somente quem acredita que é ele que está falando. Presta atenção. Ele já fala coisas que não têm lógica, já para filtrar, já para só realmente crer e receber aquele que só ele sabe que só vai fazer porque acredita que foi ele quem mandou. Porque acredita que aquela ordem está vindo de um ser superior e não de alguém seu igual. Porque se a pessoa for questionar, ela já está demonstrando que ela não está ouvindo algo que vem do alto, e sim que vem do mesmo nível que ela. E se você crê em Deus, você nunca vai questionar a Deus. Você vai simplesmente dizer amém, que assim seja. Ou então, eis-me aqui. Ou então fala que o teu servo ouve. Amém? Você lembra de Naamã? Naamã chegou até o homem de Deus carregado de quê? De lepra. Quando ele chegou até o profeta Eliseu, Eliseu chega para Naamã e diz o quê? O que Eliseu disse para Naamã? O que Eliseu disse para Naamã? Eliseu disse o que para Naamã? Ele não disse nada. Ele nem Naamã viu. Eliseu nunca viu Naamã na vida dele. Por quê? Porque de pirraça, ele mandou o auxiliar e receber Naamã lá na porteira do sítio. Naamã não chegou nem a entrar na casa, na sede. Lá da porteira, ele disse, vá lá, diga a ele para dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Que ele será restaurado da sua lepra. Essa palavra vinha de quem? De quem? De Deus. O que Naamã fez? Naamã adorou, agradeceu e disse, obrigado, Jesus. Vou voltar para casa, o quê? Curado. Foi isso que Naamã fez? Não. Naamã, ele questionou. Ele questionou. Quando você questiona, você está dizendo que aquela palavra não vem de Deus. Então você perde
você perde a bênção que Deus ia entregar para você. Você perde, porque você questiona, você discute, você pede explicações. É errado, bispo, eu pedir explicação, questionar, discutir, inquirir, tirar dúvidas, requerer? Depende, se for com alguém, com um ser humano, não é errado não. Agora, quando você recebe a voz de Deus e você pergunta por quê, já era. Você joga o que Deus entregou para você no lixo. E dificilmente você vai ouvir de novo ou ter outra oportunidade. Então, nunca discuta com quem? Com Deus. Quando o profeta mandou o recado dizendo, mande ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, Naamã, muito indignado e cego, ele começou a questionar, mas por que ele não veio me receber? O certo não era ele vir me receber? Sim, qual era o certo? O certo não era ele me receber? E eu pergunto, quem estava certo, Naamã ou Deus? Quem estava certo, Naamã ou Deus? Hã? Errou, era Naamã. Você errou. Você falou Deus? Errou. Deus não estava certo, eu estava errado. Quem estava certo era Naamã. E Deus estava errado? Estava. Mas se você fizer o errado de Deus, entre aspas, você é abençoado. A lógica estava com Naamã, ele estava correto de razão, coberto. Ele estava certo. O correto seria ele ser atendido pelo apóstolo, pelo discípulo. E olha o que ele diz aqui, ó. Ele não teria que vir e me receber? Sim ou não? Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o local da lepra e restauraria o leproso. Ele estava certo quando ele disse isso? Sim ou não? Naamã estava certo? Estava coberto de razão. Ele só perdeu a razão porque ele foi questionar isso com quem? Com quem? Com Deus. Aí ele diz no versículo 12, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Sim ou não? Naamã estava com razão ou sem razão? Com razão. Ele estava coberto de razão, sim ou não? Sim. Os rios Abana e Farfar, realmente, Naamã estava coberto de razão. As águas deles eram melhores do que todas as águas de Israel. Ele tinha razão. Estava coberto de razão. O problema é que com Deus a questão não é ter razão. Com Deus a questão é crer ou não crer. Porque quando você crer, você se lança. Quando você crer, você obedece. Quando você crer, por mais que não tenha lógica o que Deus lhe disse, você fala amém, graças a Deus. É para fazer assim? Amém, eu vou fazer. Não foi isso que fez Abraão? Não foi isso que fez Naamã? Com muito custo, e por pouco ele não perde de ser abençoado, e por pouco ele não perde de morrer leproso? A sorte de Naamã é que um dos seus adjuntos chegou para ele e disse, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Deixa eu lhe dizer o que isso significa. Se por acaso o profeta tivesse te mandado fazer uma coisa lógica, o Senhor não faria? Porque uma coisa difícil, que o oficial estava se referindo a Naamã, era uma coisa lógica. Eu duvido que se Naamã chegasse leproso e Eliseu fosse recebê-lo e dissesse, olha, general Naamã, para o senhor ser restaurado da sua lepra, assim diz o Senhor,
sobe o monte, sobe o monte Everest, tem um trevo de 15 folhas que só nasce de 10 em 10 anos. Vá lá, traga esse trevo aqui, que eu vou fazer uma oração e colocar no local da lepra e você vai ser curado. E traga o seu peso em ouro, também como oferta aqui ao Senhor. Eu duvido que Naamã não diria, sim senhor, vou lá agora, porque era uma coisa difícil, era uma coisa que tinha lógica. Pelo problema que Naamã tinha, uma lepra, uma doença incurável, aí sim teria lógica que fosse pedido algo muito difícil, à altura do problema que ele enfrentava e queria ser resolvido. Uma coisa que tinha lógica. É como se você pegasse e vendesse e visse um anúncio de um carro, vendo uma Toyota Hilux, me lembrei de cigano agora, vendo uma Toyota Hilux 2017, 15 mil reais. Tem lógica? Tem lógica? Não tem lógica. Se você vê um anúncio no jornal, vendo Toyota Hilux, 5 mil, pode dividir em 3 vezes, você compra? Você não compra não? Por que você não compra? Porque é roubado? Quem disse é roubado? Você sabe? Não. Mas você vai lá e compra. Passe o cheque que eu entrego o carro. Você vai? Você passa? Não, ninguém vai. Por que você não faz? Exatamente, pelo mesmo motivo que Naamã também não acreditou quando disseram para ele, dê 7 mergulhos no Rio Jordão que você vai ser curado. Ele disse, não, isso aí tem golpe aí, tem coisa errada aí. Porque uma doença como essa, que não tem tratamento, dinheiro no mundo que cure, não tem médico na face da terra que cure essa doença, até hoje não tem. Ele está dizendo que é para mim dar 7 mergulhos no Rio Jordão que eu vou ser curado? Não, isso aí não tem o quê? Não tem o quê? Lógica. Mas essa palavra vinha de quem? Então, quando a palavra vem de Deus, você não tem que discutir se tem lógica, se não tem lógica. Você tem que crer ou deixar de crer. Por isso que o oficial disse, quer dizer que se o profeta te mandasse fazer alguma coisa difícil, tu farias. Agora, como ele disse, lava-te no Rio Jordão e ficarás limpo, então você não acredita? E ele disse, é verdade. Foi aí que ele caiu em si e ele entendeu que para ele receber a cura, presta atenção agora, igreja, ele entendeu que para ele ser abençoado por Deus, ele tinha que crer na direção de Deus, sem questionar se aquilo que Deus orientou tinha lógica ou não tinha lógica. Ele tinha que ouvir e dizer, isso que eu ouvir veio de Deus, e eu tomo posse dessa palavra e faço conforme me foi orientado. E vai lá e se lança. Diga glória a Deus. Aí a pessoa vê o resultado. Porque o que Deus instrui, humanamente falando, não tem o quê? Não tem lógica. É óbvio que o Senhor, e nem na igreja você vai ouvir instruções que vão de encontro à sua moral, à sua índole. Obviamente que você nunca vai ouvir instruções ou palavras deste teor. Mas você vai ouvir muitas vezes uma palavra que vai contrária àquilo que você tem ouvido ou às expectativas que você tem tido. Bispo, eu perdi meu emprego, estou com 50 e poucos anos de idade. Hoje as portas do mercado de trabalho, quando a pessoa completa o quê? 40? Acho que até menos hoje, né? Depois dos 30 a coisa já fica o quê? Apertada. É ou não é verdade? Sim ou não? Aí a gente chega aqui e fala, venha tal dia na igreja, vou orar por você. Você vai passar pela porta, você vai receber essa unção, você vai fazer isso, determinado propósito, você vai plantar e colher, meu Deus vai abrir uma porta para você. Aí você fala, mas isso que ele está falando não tem lógica.
porque o país tem 14 milhões de desempregados. A cada dia a crise assola mais, e eu já estou com 50 anos. Isso que ele está falando não tem lógica, mas se você disser veio de Deus, a resposta chega na sua mão. Você recebe? Você toma posse? Por isso que quando ele chegou para Pedro e disse: Pedro, faz-te ao largo, lança a tua rede à direita do barco para pescar. O que Pedro disse? Ao contrário de Naamã, Pedro disse: mestre, o que o Senhor me falou, o que o Senhor mandou eu fazer, não tem a menor, o quê? Lógica. Mas, como foi o Senhor quem mandou, eu acato, eu creio, eu faço. Glorifico o nome de Jesus. Presta atenção, povo de Deus. Pedro, faz-te ao largo e lança a tua rede à direita do barco para pescar. Pedro diz: mestre, o que o Senhor mandou eu fazer não tem lógica, mas eu vou fazer. Não porque tenha lógica, mas porque veio do Senhor. Eu recebo esta palavra como vinda dos céus. E a Bíblia diz claramente que fazendo isto, Pedro recolhe no barco uma grande quantidade de quê? De peixes, ao ponto de se romper as redes, porque eram muitos. Você entende como é que a coisa funciona? Mas o que Pedro fez tinha lógica? Não tinha, mas ele obedeceu, porque aquele que serve a Deus deve segui-lo. Aquele que diz que crê em Jesus deve andar como ele andou. E quem o servir, fechando o primeiro versículo de João, quem o servir, repete comigo, o Pai o honrará. Glorifique o nome do Deus vivo então. Você recebe isso, igreja? Então fique de pé, por favor. Se você guardar isto no teu coração, meu irmão, minha irmã, ninguém te segura nessa vida, ninguém poderá te deter. E você vai servir ao Senhor, sabe por quê? Porque mesmo que não tenha nenhuma lógica naquilo que Deus te manda fazer, você crê, vai lá e faz, porque você sabe que você vai ser honrado. Quando Deus manda o senhor fazer alguma coisa, o senhor faz, bispo? Faço. O senhor faz com alegria? Algumas coisas eu faço com alegria, outras coisas eu faço a pulso, mas faço. Por quê? Por quê? Porque vem de Deus. Quando vem de Deus eu faço. E nem sempre o que vem de Deus eu gosto. Nem sempre o que vem de Deus me agrada. Muitas coisas que vêm de Deus me aborrecem. Me aborrece. Vou lhe dar um exemplo. Nós fizemos hoje um jejum. Um jejum. O senhor fez o jejum porque o senhor quis? Não, eu fiz o jejum porque há um propósito de jejuar, ser abençoado e abençoar o povo. Mas por mim, eu não sou hipócrita não, querida. Por mim, eu tinha tomado minha vitamina de abacate de manhã. Eu não vou mentir, eu não sou hipócrita não, você me perdoe. Quando eu falo que tem coisa que Deus manda eu fazer, que eu faço com alegria, tem muitas coisas que Deus manda fazer que eu faço com alegria. Mas tem muitas coisas que Deus manda fazer que eu não faço com alegria não, mas faço. E por que o senhor faz? Porque eu sei que foi Deus que mandou. E se foi Ele que mandou, ainda que eu faça contrariado, mas faço, eu sei que lá na frente Deus vai me honrar. Então é isso que é servir a Deus, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Eu me lembro quando eu fui namorar a pastora Rose, eu doido para né, namorar, beijar, né? Eu doido para dar beijo de língua.
doido para dar beijo de língua. Aí o pastor, que era o meu pastor superior, eu falei: pastor, pelo amor de Deus, estou 6 anos solteiro. Eu nunca procurei uma moça para namorar, porque eu sempre disse: Deus, quando eu encontrar a pessoa que eu disser é essa, então a coisa é séria. O senhor libera meu namoro? Ele falou: meu filho. Ele falava assim: olha, 3 meses de jejum primeiro e oração. Falei: glória a Deus. Aí eu orei 3 meses, tal. Quando completou os 3 meses, quando faltava 40 minutos para completar os 3 meses, eu corri lá no escritório dele, falei: pastor, preciso falar com o senhor. Pode falar, meu filho. O senhor lembra que eu pedi para o senhor namorar, e o senhor mandou eu orar 3 meses? Foi 3 meses que eu mandei? Falou: foi, pastor, então já completou os 3 meses. Ore mais 3. E eu ali, ó, na fé. Obedeci? Sim, obedeci. Mas se obedeceu com alegria? Não, eu obedeci virado na bexiga, mas obedeci. Eu não sou hipócrita não, irmão. Quem não me conhece vai me conhecer. Mas a Bíblia fala de 2 rapazes que o pai chamou para trabalhar na lavoura. Um disse que ia, sim senhor, só da boca, sim senhor. Rapaz, esse negócio dá um medo desse negócio, sim senhor, né? Oh, meu senhor, né? Ixi. Mas só da boca para fora. Falou que ia, deu um somebody love e nem apareceu lá. Você vai trabalhar comigo na lavoura, filho? Claro, meu pai, o senhor sabe que eu te amo. Sim, senhor, pode deixar comigo. Deu um somebody love e não apareceu lá. Você estava onde? Falando: não, mas na hora que eu ia o carro quebrou, não sei o que. Não. E o outro, que era sincero, estava meio aborrecido no dia, estava de cabeça quente, e o pai chegou para ele e falou assim: meu filho, vamos trabalhar comigo na lavoura? Ele falou: ah, pai, eu não vou não. Mas você não vai, meu filho? Ah, pai, eu não vou não. Eu não vou. Mas o seu irmão vai. Ah, então manda ele trabalhar lá. Ele não é bom, então manda ele trabalhar. Eu não vou. Não vou, e não vou. Você não vai não? Não vou, e não vou. E bateu a porta, pá, não vou. Mas depois, ele o quê? Né, caindo, né, depois esfriou a cabeça. Tá de cabeça quente, esfriou a cabeça, falou: poxa, é meu pai, jamais não vou deixar meu pai na mão não. Aí daqui a pouco ele apareceu lá, de surpresa. Por que de surpresa? Porque ele não ia, mas apareceu lá para trabalhar na lavoura. Jesus perguntou: qual desses 2 fez a vontade de Deus? O primeiro ou o segundo? O segundo. Quer dizer, aquele que disse que não ia, mas foi. Aquele que fez, contrariado, mas fez. Este agrada a quem? A Deus. Porque a pessoa faz não aquilo que tem lógica ou coerência. A pessoa faz porque aquilo que ela fez, ela crê que veio de quem? De Deus. Quem me entende? Então, quando você acata as palavras de Deus, igreja, e você diz: Senhor, se o Senhor mandou, eu faço. Pode ter certeza que você vai ter sucesso na sua vida. Você recebe? Então põe a mão no teu coração e diga: Pai, eu quero ser servo a este ponto, de obedecer a tua palavra, a tua voz, o teu chamado, e de dizer: eis-me aqui, quando o Senhor me orientar, me ensinar, me instruir, e disser: meu filho, é para fazer assim, faça assado, faça isto, ou faça aquilo. Eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero dizer que assim seja. Eu quero dizer que assim seja. Eis-me aqui, é isso que eu quero dizer. E ainda que eu faça contrariado, mas eu faço. Ainda que contrariado, como Naamã, que o seu oficial
disse: se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Uma coisa lógica, você não faria? Ele mandou o senhor fazer uma coisa tão fácil, mas como é fácil, quer dizer, como não tem cabimento, como não tem lógica, você questiona. Mas quando Deus manda, nós não temos que questionar, nós não temos que discutir, nós não temos que perguntar, nós só temos que dizer: que assim seja, Senhor. Eis-nos aqui, eis aqui teu servo, para fazer conforme a tua palavra. Eu quero ter um coração de servo. Pede isso para Jesus agora, meu irmão e irmã. Diga: Pai, eu quero ter um coração de servo. Eu posso discutir com todo mundo, mas com o Senhor não discuto. Quando o Senhor diz vá, eu irei. Quando o Senhor diz fique, eu ficarei. Quando o Senhor disser faz assim, eu farei. Eu quero, meu Deus, um coração de servo. Eu quero um coração de servo. Eu quero um coração, meu Deus, de servo, para me poder chegar aonde eu tiver de chegar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.